Minhas irmãs, seja bem-vindo aí mais uma vez no canal Falando da Bíblia. Graças a Deus estou também divulgando aí os meus vídeos no Facebook, outras das vezes no Instagram também, e aí o canal do YouTube. No final, quando eu coloco lá pedindo like, é para o canal no YouTube. Para ele manter nessa plataforma, ele tem que ter bastante visualizações. Então, para a glória de Deus, às vezes eu peço que deixe o like lá. Espero que de alguma forma eu tenha ajudado pessoas divulgando a palavra de Deus. Talvez seja poucas pessoas, mas a palavra de Deus disse que Deus veio para buscar e salvar o que havia perdido. Quem eram essas pessoas? Quem são essas pessoas? Nós que precisamos da misericórdia de Deus. Capítulo 40, versículo de número 1 do Gênesis diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor. O rei do Egito indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro Mó e contra o padeiro Mó, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do carcereiro, no lugar onde José estava preso. E ambos tiveram um sonho, cada um o seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estava preso na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles e viu que estavam perturbados. E o copeiro do faraó estava na minha mão, e o copo do faraó estava na minha mão, e tomava as uvas e as espremia no copo do faraó, e dava o copo na mão de faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça e te restaurará o seu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e roga-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa. Eu li aqui apenas alguns versículos, pulei alguns. Do versículo 1 até o 14 vai narrar aqui que ali na prisão foram colocados com José 2 servos muito importantes do faraó, um que servia a ele com os vinhos e outro com os alimentos ali. E a Bíblia disse que os 2 tiveram sonhos, e José percebeu que aqueles homens estavam tristes, e diz a Bíblia que José perguntou para eles por que eles estavam naquelas situações. Os 2 informaram que sonharam e estavam perturbados. E interessante que o versículo 8 diz assim: E eles lhe disseram: Tivemos sonho, e ninguém há que os interprete. José lhe disse: Não são de Deus as interpretações? Conta-me, peço-vos. Ou seja, a Bíblia vai dizer que eles contaram o sonho. José pediu para que eles contassem o sonho, e José explicou para eles que as interpretações dos sonhos, quem dava era Deus. O que eu quero dizer nesse texto aqui, meus irmãos, minhas irmãs, que quem interpreta os nossos sonhos que temos quando nós sonhamos à noite é o próprio Deus. Muitas das vezes temos revelações de Deus, e o Espírito Santo, ele fala conosco qual é a interpretação dos nossos sonhos. Tudo isso para a glória de Deus. Diz a Bíblia, no versículo 14, que José pede para um daqueles homens que após ele saísse daquela cadeia, lembrar-se dele. E os próximos textos vai revelar o que aconteceu. O versículo 18 diz assim: Então respondeu José e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará da tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mó, e a cabeça do padeiro Mó, no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro Mó ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó.
mas ao padeiro mó enforcou como José havia interpretado. Diz a Bíblia, meus irmãos, minhas irmãs, que José interpretou os sonhos dos dois homens ali que estavam com ele. Ele disse que dentro de 3 dias após sair daquela cadeia, serviria o faraó como antigamente, servindo seus vinhos ali. E o outro, infelizmente, teria a cabeça cortada. O que eu vejo nesse texto, que o homem de Deus, que a mulher de Deus, ele nunca hesita em falar a verdade. Ele tem que falar aquilo que Deus manda, aquilo que Deus quer que falamos. Ou seja, hoje a revelação que nós temos é a palavra de Deus. Falarmos a verdade para que as pessoas possam entender que Deus é quem dá o decreto. E a verdade está aqui na Bíblia. Ouça ou deixe de ouvir, é o que diz as Escrituras Sagradas no livro do profeta Ezequiel. Então o homem de Deus, a mulher de Deus, quando ele é chamado, quando ele é esclarecido para pregar a palavra de Deus, ele tem que pregar do jeito que Deus quer, não o que ele quer. E aqui, do jeitinho que Deus passou a revelação para José entregar para aqueles 2 homens ali no cárcere, ele entregou a revelação de Deus e assim se cumpriu. O versículo último 23 agora diz assim: o copeiro mó, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Eu já disse em alguns outros vídeos sobre Deus nunca esquecer de nós. A Bíblia diz que Deus não esqueceu do povo de Israel ali no Egito. Deus lembrou daquele povo que estava escravizado nas mãos de um outro faraó. A Bíblia diz também que pode uma mãe se esquecer do filho em que amamenta. Todavia, ainda que essa esqueça, o nosso Deus jamais esquecerá de nós. Isso está no capítulo 49, no versículo de número 15 do profeta Isaías. O que eu quero dizer para nós, estou gravando esse vídeo hoje, sexta-feira, à noite. Mas talvez você vai ver esse vídeo durante o dia, durante a tarde, durante a madrugada. O que eu quero dizer para nós, que Deus é aquele que não se esquece de nós, mas sempre lembra de nós. Mas como eu disse em outros vídeos, temos que sempre ser fiel a Deus, porque Ele é sempre fiel a nós. Que todos fiquem na paz do Senhor, fica com Deus, que possamos compreender que Deus ele é fiel. Por isso temos que ser fiel a Ele também. Em nome de Jesus, saúde, paz, graça, que todos possam ser felizes. Aceite Jesus como teu Salvador pessoal, que aí um dia vamos morar no céu. Tudo isso para a glória dele. Foi Ele que prometeu. Está na Sagrada Escritura. Fica com Deus. Saúde e paz. Amém.